E aí é muito importante explicar, e esse exemplo desse navio que colidiu com a ponte é ótimo por causa disso, o seguinte: quando o navio, ali foi com certeza uma deficiência de amarração, que gerou ali a arrebentação da amarra e tal, o navio ficou à deriva e bateu na ponte. O acidente poderia ter derrubado a ponte. Isso eu já ouvi de várias pessoas, o negócio é muito grave. Podia ter derrubado a ponte Rio-Niterói. Acontecendo um acidente como esse, ou naquele encalhe do navio que eu falei, ou de um jet ski que está com uma pessoa imprudente, cometendo manobras que colocam em risco um banhista, o tribunal vai sempre julgar a parte técnica daquele acidente. Então vai dizer o seguinte: olha, por que aquele navio colidiu com a ponte? Colidiu porque ele estava abandonado, houve uma deficiência de manutenção preventiva, corretiva. De quem é a responsabilidade por isso? Do armador do navio, que devia, a empresa tal, que é a responsável. Então, deixa eu fazer um viés. E esse armador, vamos colocar, esse navio está abandonado lá por quê? Porque existiu a falência do armador, existiu a falência, ou melhor, a empresa morreu, o cara não tem mais grana, acabou. Esse navio é de bandeira, sei lá, de Madagascar. E, cara, e aí, como é que faz? Esses navios abandonados. Fatos como esse, até onde a gente sabe, tem, como aquele navio, já ouvi falar que tem 52 na Baía da Guanabara, naquele estado, né? E por que isso acontece? Aí a gente volta no nosso papo inicial. Por desconhecimento absoluto de direito marítimo. Tá? Por exemplo, o que isso tem a ver? Tudo. Tá? Aquele navio colidiu com a ponte porque um juiz de direito, tá, que não sabe nada de direito marítimo, que é um juiz do tribunal do Estado... Que está julgando recuperação, falência, está num processo de insolvência. Tá? Esse juiz, num processo de insolvência, ele recebe lá, essa empresa aqui de Singapura... ela tem como bens uma fazenda, um terreno, um apartamento, um prédio, tá? Tem bens de criptomoeda e tem um navio. Tá? Por desconhecimento. Tá? Peraí, então vamos fazer o seguinte: como a gente está discutindo aqui a questão dos credores, quem vai receber crédito, como é que vai ser, e isso, qualquer coisa na justiça vai demorar décadas, né? Vamos então preservar esse bem para quando a gente decidir quem vai receber, quando não vai receber, a gente fazer essa distribuição. Tá? Só que, por desconhecimento, quando ele faz isso com um apartamento, com uma fazenda, com um terreno, muitas vezes daqui a 10 anos o apartamento está valendo mais do que valia há 10 anos atrás. Um navio, ele perde absoluto valor. O navio é um bem que tem um valor absurdo. Qualquer navio pequeno é 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, mas ele só tem um valor absurdo navegando, produzindo. Eu acabei de dar o exemplo. Se ele ficar parado, ele custa 50 mil dólares. Agora, você imagina deixar ele parado 10 anos. Ele deixa de ser um bem de 200 milhões de dólares por uma decisão de quem não conhece da matéria. E passa a ser algo que vale menos do que se ele for vendido por sucata. Por quê? Porque ele foi deixado abandonado no mar, ele está sujeito a intempérie, corrosão, e tudo aquilo que custa 200 milhões de dólares, em 5 anos não vai custar nem o valor dele em sucata. Então, na verdade... Fica caro, inclusive, até de desmontar esse navio. Exatamente, custa mais caro desmontar do que o valor recuperado. Então, na verdade... Isso acontece por desconhecimento. Aquele juiz que deu a primeira decisão, olha, todos esses bens aqui da massa falida vão ficar parados aqui para a gente decidir o que vai fazer. Todos menos o navio, porque o navio tem um valor absurdo, maior do que qualquer bem daquele anterior, mas desde que ele seja um navio operando. Se você pegar aquele navio e deixar fundeado, parado, a cada dia que passa ele vai valer menos. Como a justiça demora muito, quando ela for pensar em decidir, o navio já não vai valer nada, além de se tornar um risco à navegação e à segurança, como foi aquele caso da ponte.